Oficina de fantoche de caixa. Olá, pessoal! Eu sou a Vaca Amarela. E eu sou a Luana. Somos fantoche de caixa. Como esse daqui. E estamos aqui para te ensinar como fazer um boneco de caixa como eu ou o meu amigo aí, né, Sora? É isso aí. Sabe aquelas caixas de remédio, sabonete que acabam indo parar no lixo? Pois é, eu sou feita com essas caixas. Vamos aprender como se faz? É divertido. Vamos? A oficina foi dividida em 3 etapas distintas. Para a etapa 1, você vai precisar dos seguintes materiais: uma bacia ou balde, um tubo grande de cola branca, jornais, uma peneira grande e água. Etapa 1, fazendo a massa de papel machê. Pegue a bacia e pique o jornal dentro dela. Rasgue o jornal no sentido da fibra, desta forma. Isso vai facilitar sua tarefa. Pique o jornal em pequenos pedaços. Quanto menor forem os pedaços, mais lisa será a sua massa de papel machê. Você sabia que o termo papel machê vem do francês papier mâché e significa papel picado, amassado e esmagado? A quantidade de jornal vai depender do que você vai querer fazer no seu fantoche. Aqui eu usei um caderno de jornal, ou mais ou menos umas 10 páginas. Depois de picar uma boa quantidade de jornal, coloque água até cobrir todo ele, desta forma. Deixe de molho por pelo menos uma noite. Escolha as caixas que vai usar para o seu fantoche. Eu escolhi 2 iguais, mas podem ser de tamanhos diferentes, desde que a abertura delas se encaixe para fazer a boca e caiba na sua mão. Agora, pegue um pote ou um copo e coloque um pouco de cola branca. Com a ajuda de um pincel, vamos unir as caixas. Recorte a aba maior de uma das caixas. Atenção, recorte apenas de uma das caixas. E cole na aba da outra caixa, aquela que não foi cortada. Unindo as duas assim. Use a ajuda de um grampo para fixar bem. Não recorte as outras abas das caixas, elas podem ser úteis mais tarde. Deixe secar um pouco. Enquanto isso, recorte tiras de jornal e com a ajuda do pincel, colhe-as bem aonde colamos as 2 caixas, para reforçar essa articulação. Isso será bem importante quando o seu fantoche estiver pronto. Para finalizar a massa de papel machê, pegue o jornal que passou a noite de molho, um outro pote e a peneira e escorra bem toda a água. Eu aqui usei um pote de sorvete. Você pode usar qualquer pote que tiver na sua casa. Com a ajuda das mãos, aperte bem o jornal assim, retirando todo o excesso de água. Faça isso com todo o jornal e depois volte ele na bacia. Esmague e rasgue um pouco mais de jornal. Quanto mais picado e amassado, melhor ficará a sua massa. Agora, coloque cola branca e amasse bem. Vá colocando a cola aos poucos e amassando. Faça esse procedimento diversas vezes, até formar uma massa densa. A massa deve ter uma cor cinzenta clara, mais ou menos assim. Quando você conseguir fazer uma bolinha com a massa, ela está pronta. Para a etapa 2, você vai precisar dos seguintes materiais: as 2 caixas já coladas, cola, pincel, tiras de jornal, retalhos de caixa de ovos ou outros papéis mais grossos, tesoura sem ponta e a massa de papel machê. Etapa 2, moldando o fantoche. Pegue um copo e coloque um pouco de cola.
Com um pincel, passe cola nas duas caixas onde você deseja colocar os olhos do seu fantoche. Faça bolinhas com a massa e coloque no local, com cuidado. 2 bolinhas para os olhos, depois molde o nariz e o que mais deseja acrescentar ao seu fantoche. Aqui eu aproveitei a aba de uma das caixas como apoio para os olhos. Você também pode usar um pincel para fazer o buraco das narinas. Você pode colar a massa em toda a caixa se desejar que a pele seja mais áspera, ou só fazer alguns detalhes como o nariz e a boca, por exemplo. A massa é pesada, portanto é preciso ter bastante paciência e cuidado. Molde o fantoche aos poucos, deixando secar de vez em quando. Uma dica é passar cola com o pincel sobre as partes já moldadas. Isso ajuda melhor a fixar a massa sobre as caixas e ainda, se você quiser, fica mais fácil alisar a massa. Veja a diferença da cor da massa. Seca, ela fica mais escura. Olha, a massa ainda molhada é bem mais clara e pesada. Depois de seco, você pode continuar moldando o que desejar. Faça bochechas, queixo, barba. Use sua criatividade nessa hora e divirta-se. Eu fiz a bochecha e depois um queixo mais áspero no meu fantoche. Faça essa parte com bastante calma e sem pressa. Depois de moldar o seu fantoche, você pode usar caixas de ovos para fazer adereços. Aqui eu usei para fazer as pálpebras e as orelhas, desse jeito. Veja que aqui, mais uma vez, eu utilizei as abas das caixas como apoio. Aqui eu prendi as orelhas. Passe bastante cola nas duas partes e prenda com um grampo, até secar. Faça a mesma coisa para a outra orelha. Agora, pegue tiras de jornal e cola, como você fez na parte de dentro do fantoche, e cubra todo o fantoche, principalmente onde você não colocou a massa. Aqui eu cobri até os olhos, senão o fantoche fica muito frágil e rasga fácil.
Cole tiras de jornal, inclusive na parte do meio, aonde faremos a boca do fantoche. Corte pequenos pedaços de jornais para os cantinhos e tenha bastante paciência e cuidado nessa hora. Essa parte é bem importante. Depois de cobrir ele todo com jornal, assim, deixe secar. Para os acabamentos, você vai precisar de pincéis variados de diferentes espessuras, tinta branca para base, acrílica ou PVA, tinta acrílica de cores variadas, um copo com água e um pano úmido. Terceira etapa, acabamentos. Quando o seu fantoche estiver bem seco, pegue a tinta branca, um pincel largo e um copo com água e vamos pintá-lo. Pinte todo o seu fantoche de branco. Pinte ele todinho, inclusive na parte da boca. Depois deixe secar. Com seu fantoche seco, pegue as tintas coloridas e vamos pintá-lo. Sugeri as 3 cores primárias, vermelho, amarelo e azul, porque com elas podemos fazer outras cores. Misturando o amarelo com o vermelho, temos o laranja, desse jeito assim. E misturando o amarelo com um pinguinho de azul, temos um verde. Misture bem. Ainda vou fazer um rosa com o vermelho e o branco que eu vou usar no meu boneco. Agora, com a ajuda de um lápis, faça as bolinhas para os olhos. Risque os 2 olhos. Depois, pegue um pincel fininho, como este, e pinte da cor que desejar. Eu aqui pintei ele com o verde que acabei de fazer. Eu vou usar esse roxo aqui para pintar o meu fantoche. Você pode pintar da cor que desejar. Lembre-se, ele é um fantoche, pode ser bem colorido. Use um pincel mais fino, como este aqui, para pintar entre os olhos, nos cantinhos. Pinte todo o seu fantoche, menos dentro da boca e dentro dos olhos. O meu eu vou pintar de roxo e rosa.
pincel fino, pinte as narinas de preto, desse jeito. Se você quiser, ainda pode desenhar uma pálpebra no olho do seu fantoche, assim. Lembre-se que a pálpebra é da mesma cor da pele do seu fantoche, então lembre de pintá-la da mesma cor que pintou o seu fantoche. Eu aproveitei a aba da caixa, dobrei para frente e fiz uma sobrancelha. Essa parte aqui que eu estou pintando de preto agora. Pegue a tinta vermelha e vamos pintar a parte de dentro da boca do fantoche, para ficar vermelha, assim como a da vaca. Passe 2 mãos de tinta vermelha e depois deixe secar. Com o pincel fininho, dê outra mão de tinta branca na parte branca dos olhos. Use o cabo do pincel para fazer um pinguinho branco em cada uma das pupilas. Depois, faça a mesma coisa com a tinta preta. Depois que o vermelho da boca estiver seco, vamos colocar os dentes no nosso fantoche. Pegue um papel branco, dobre ele várias vezes e desenhe o formato de um dente. Pode ser mais arredondado ou mais quadradinho, aí é com você. Corte com uma tesoura sem ponta vários dentinhos e depois vá colando na parte de baixo da boca. Depois de colar todos os dentes na parte de baixo, passe uma fina camada de cola branca sobre eles com o pincel. Em seguida, repita a mesma coisa na parte de cima da boca. Cole os dentes e passe a fina camada de cola branca sobre eles. Deixe secar. Para o acabamento final, pinte a parte de trás do seu boneco de preto, como estou fazendo aqui. E o seu boneco está pronto. Mas, se você quiser fazer um acabamento para esconder as mãos, peça agora a ajuda de um adulto, pois vamos usar cola quente ou adesivo instantâneo, e ambos são perigosos e queimam a mão. Pegue um pedaço de tecido, um retalho que você tem aí na sua casa, e cole ele em volta do buraco aonde vai as mãos no fantoche. Eu aqui vou usar cola quente. Veja que estou colando todo o tecido em volta do buraco onde vou colocar as minhas mãos, desse jeito. Não faça isso sozinho, pois é bem perigoso. Peça a ajuda de um adulto. Depois de terminar de colar o tecido em volta de todo o seu fantoche, ele está pronto. Oba! Mais um amigo para brincar. Divirtam-se, espero que tenham gostado. E Até a próxima!